Oi, gente! Que alegria ter vocês aqui. O Leve está no ar, não é mesmo? Gente, quero agradecer primeiramente a todos os seguidores. Que sucesso tem sido os nossos episódios. Fomos parar no UOL, na Sônia Abrão. Um abraço para essa turma toda, para a imprensa nacional que leva o nosso podcast aí nas melhores e maiores plataformas, tá certo? Bom, gente, primeiro também quero falar para você, já se inscreveu no nosso canal? Estamos bombando nas visualizações, mas cadê aí vocês inscritos no nosso canal? Por favor, nos ajudem aí com os nossos patrocinadores, tá certo? Um assunto maravilhoso hoje, muito necessário: saúde mental das crianças e adolescentes. Uma violência, uma tragédia se instala nas nossas casas, principalmente nos nossos quartos, atingindo aí as nossas joias mais preciosas, que são os nossos filhos, não é mesmo? E aí, será que é a tela do celular? O que será que está acontecendo? Por que tanta violência? Para falar sobre esse assunto tão importante, necessário, nós convidamos eles, a doutora Lilbiana Arantes, ela que é neuropediatra, professora da UFMG de Medicina. Oi, doutora, tudo bem? Oi, Patrícia, tudo bem? Um prazer estar aqui O e a gente prazer é poder nosso. partilhar conhecimentos para ajudar essas crianças, os adolescentes e as famílias. Pois então, o prazer é todo nosso, viu? Gente, e com ela também esse time aqui, essa dupla fantástica, doutor Frederico, ele que é psicólogo infantil. Oi, doutor Frederico, é o Fred. Olá, tudo bem? Um abraço a todo mundo. Uma satisfação poder estar aqui falando um tema tão relevante para todos nós. Gente, eles que são também da clínica Bora Brincar, que faz um trabalho sensacional, maravilhoso. Sigam aí também o perfil da clínica que está na sua tela, tá certo? Gente, chamei vocês aqui. As últimas semanas têm sido muito difíceis, não é mesmo? Eu quero saber se essa dificuldade, essa onda de insegurança, de violência nas escolas, tem aí ido atrás de vocês. O que você acha, doutora? Sim, isso aí tem chegado muito para a gente. Primeiro, assim, um aumento de demandas, de entrevistas, de informações, de estudos de famílias que vem chegando com muita insegurança. As crianças modificaram comportamentos. Então, a gente está tendo até crianças hoje com dor de cabeça, dor abdominal, pela ansiedade, porque elas vivenciaram esses momentos de estresse nessas últimas semanas relacionadas a essas ameaças, possíveis ameaças que a gente acompanhou aí, não é? Então, na verdade, assim, a possibilidade era de algo acontecer era mínima, mas aconteceu algo real. Aconteceu algo real dentro dos lares, dentro das escolas, porque realmente gerou preocupação, gerou estresse, elevou adrenalina, elevou cortisol e essas crianças então sofreram esse impacto, sabe, Patrícia? Infelizmente, né, gente? Quanta insegurança. A escola, que antes era um local mais seguro para os pais levarem as suas crianças, para deixarem, eu mesma, eu sempre gostei demais, aquela alegria de deixar filho na escola, vocês também, né? E aí eu pergunto agora pro doutor Frederico: ô Fred, conta aqui pra mãe como é que a mãe, o pai, o avô, a avó, quem lida ali com a criança, pode levar um pouco mais de leveza, de segurança para tratar essa ansiedade. Esses últimos acontecimentos que a gente notou recentemente leva a que a gente questione o nosso papel de cuidadores, seja um pai, uma mãe, um vovô, uma vovó. Nesse momento, além de filtrar aquilo que está sendo noticiado, trazer essas crianças mais para perto, crianças e adolescentes para conversas significativas, olhar nos olhos, gastar tempo de qualidade, né? A gente fala aqui do uso excessivo de telas por adolescentes e crianças, mas também dos pais. Então, o convite no atual momento é que todo mundo se desligue das redes e se ligue um ao outro. As redes sociais parece que assim, né, elas aproximaram as pessoas que estão distantes, estão longe, mas ao mesmo tempo distanciaram as famílias, né. É interessante isso, porque a gente tem, assim, relato de vários pais que falam que os filhos têm mania de chegar e ir para o quarto, direto para o quarto. Vocês têm esses relatos também? Sim, os filhos chegam, vão para o quarto, mas o pai chega em casa e faz o quê? O pai chega em casa, muitas vezes, fala: "Ah, estou cansado, quero descansar, então eu vou assistir minha série, ou então eu vou para o meu WhatsApp, né, vou para o meu Instagram, para o meu TikTok, para eu me divertir e descansar". Então, a primeira questão, que é isso que o Fred estava falando, é um convite. Acho que a gente tem que transformar
toda realidade ruim em algo positivo para a gente melhorar. Então, o que aconteceu pode servir para a gente de reflexão, para ver o que a gente tem que mudar dentro de casa, não é, gente? Então, a primeira coisa, discuta com a família isso. O que está acontecendo? Como que é a nossa atitude quando a gente chega em casa? A gente chega feliz? Sabe por quê, Patrícia? O povo chega no trabalho sorrindo, feliz, cumprimentando, aí chega em casa com aquela cara emburrada, ruim. Cansado? Tô cansado, não quero conversar, não quero fazer nada. E a criança, ela tá ali esperando o papai e mamãe chegar, todo feliz, né? Aquele momento, como se o pai e a mãe estivesse voltando do Caribe, entendeu? É. Que vai chegar, que está feliz, que está descansado, para poder me dar atenção, para brincar comigo, para me ouvir. E aí, muitas vezes, esse pai vai para a tela. E aí, o que a criança faz? Pela ativação dos neurônios espelho, que é uma área do cérebro que vai imitar o comportamento dos pais, essa criança também vai pegar a tela e vai se isolar muitas vezes no quarto. E se ela não encontra ali fora um ambiente acolhedor, divertido, alegre, ela vai entrar para o quarto. Agora, o contrário. Se o pai chega em casa e ela fala assim, poxa, chegou meu pai, chegou minha mãe, um momento então que eu vou viver de alegria, de conexão, de brincadeira, ela naturalmente vai querer se aproximar desses pais. Naturalmente, ela não vai fugir muitas vezes para as redes sociais, tá? Então, a gente tem que levar isso aí como algo positivo para a gente aprender o que a gente está fazendo aqui hoje. Parabéns para você, viu? Oh, muito obrigada, doutora. Inclusive, eu quero mandar um abraço para minha mãe, Maria de Fátima Silva, que é uma grande pedagoga. Tem vocês como referência, tá sempre aí levando um pouco da palavra de vocês, né? Mas eu quero saber do Fred agora. A doutora Lil falou muito bem a respeito do papel, do exemplo do pai e da mãe. Mas a gente sabe que os pais, eles têm aí terceirizado bastante o papel da educação. Antigamente, a criança ia para a escola para adquirir o quê? Sabedoria, aprender português, matemática e tudo mais. Hoje, o que acontece? Os pais acham que o papel de educar, né? Educar, por favor, sinto muito, muito obrigado, com licença, deve ser ensinado na escola. E isso tem feito aí um conflito também entre os pais com os professores, o doutor Fred. O que você tem a dizer sobre isso para esses pais? É importante, Patrícia, que a gente sempre possa refletir o papel da escola. De fato, é uma instituição que educa, ela é uma coeducadora e um lugar de cuidado para crianças, adolescentes, já que eles passam lá muitas horas dos seus dias. Mas nada substitui educação oferecida por pai e mãe. Nada substitui amor de pai e mãe. Então, nesse momento agora, rever papéis, refletir sobre a sua própria parentalidade, como que eu estou sendo um pai atualmente, como que eu estou presente na vida do meu filho, o que eu faço com ele, o que eu faço eu como mãe na vida dos meus filhos. Eu tenho tempo de qualidade, eu tenho conversas significativas, eu paro numa refeição e deixo o telefone de lado para que a gente possa ter uma conversa que é importante. Às vezes, ali na trivialidade das coisas, acontecem coisas incríveis. Então, acho que essa questão de refletirmos o nosso papel é algo que, de fato, é importante, chamando a responsabilidade para os pais em relação da educação dos filhos. E isso, às vezes, começa com a simples readequação de rotina. O papai talvez sair um pouco mais tarde ou chegar um pouco mais cedo do trabalho, a mãe de igual forma, hora certa para dormir, destinar um momento para um passeio, ter momento para jogos de tabuleiro, para conversas interessantes. Então, mais do que nunca, os filhos que estão expostos a redes sociais, sem filtros, sem limites, né? A gente fala dessa questão do tempo positivo, mas de igual maneira, os limites. A gente vê hoje em dia pais também com dificuldades enormes de dizer não para os filhos. Colocar limites, né, doutor? Então, de um lado, afeto positivo, do outro, limite claro, tentando trazer os filhos mais para perto. É importante que papai e mamãe estejam atentos a isso. Essa onda que o doutor Frederico disse aí, principalmente essa questão da colocação do limite, né? Tem hora que os papéis se confundem. Às vezes eu vejo cenas que eu não sei quem que é o pai e quem que é o filho, né? E aí a gente tem uma onda de pais que acham assim, não, que o menino tem que ser muito respeitado, a vontade dele, autonomia. Eu vejo muito falar em autonomia de criança. Até que ponto uma criança tem que ter autonomia, doutora Lil? Ô, Patrícia, autonomia é diferente de permissividade, Excelente. tá? Fala Então, pra gente a assim, diferença.
Assim, ó, a gente tem, claro, modelos de pais maravilhosos que vão incentivar a criança a resolver os problemas com supervisão, dentro do que é esperado para a idade dela. Então, autonomia, assim, a criança tem iniciativa, a criança, dentro do que é possível, dentro das regras, ela vai lá, por exemplo, ela consegue vestir uma roupa desde pequenininha, ela consegue se alimentar sozinha, ela consegue inibir, às vezes, um pensamento de querer brincar para poder falar assim, não, aqui, ó, eu tenho uma tarefa para fazer. Essa criança pode resolver uma coisa em casa, ah, meu cachorrinho está com fome, então vou lá tentar pegar comida para dar para ele. Então, isso é autonomia. Agora, quando a gente fala de permissividade e negligência, que são dois modelos de parentalidade, isso é diferente. A permissividade é quando os pais começam a permitir demais, concordar com tudo. Então, a criança que manda, é isso que você falou aí agora, né? Inverte, tá? Então, a criança precisa de limites para ela poder amadurecer o cérebro, porque a parte do cérebro que tem discernimento ainda não amadureceu, gente. Então, se eu não coloco limite, essa criança não aprende a lidar com a frustração. E tem um modelo de pais que trabalham com negligência, que eles fingem que estão estimulando a autonomia, mas eles deixam a criança para lá para eles ficarem livres para fazer o que Para ter querem. Para tempo. ter tempo. Então, Educar assim, dá trabalho, né, é doutora? muito. Então, assim, ó, meu filho pode fazer ali, deixa ele, que ele tá brincando, ele tá na rede social, ele vai se resolver. Mas, na verdade, o que ele quer dizer é assim, não, deixa que eu quero ficar aqui à vontade de fazer o que eu quero. Esse é um modelo de negligência, entendeu? Então, claro que esses meninos, eles vão ser mais independentes, mas eles vão ser mais tristes, eles vão ter mais depressão, eles não vão saber enfrentar realmente adversidades com a qualidade que, quando você tem autoridade com afeto, você consegue ajudar a criança a desenvolver. Excelente, gente, que aula, hein? Permissividade é diferente aí, né, da pessoa falar que é autonomia, tá muito em voga essa palavra autonomia. Quando não dá certo, não, eu tô ensinando a ser autônomo, a ter autonomia. Gente, como assim? Um bebê, às vezes eu vejo agora que tá uma onda também, eu super respeito, mas assim, o bebê, né, que, não pode falar não. Como é que é isso, doutor Fred? Eu quero saber, vocês dois, vocês podem interagir. Como é que é isso? Não pode falar não para criança? Deve-se evitar falar não? Como é que é o modelo ideal aí para se criar um filho? A gente fala de um lado, então, desses momentos de afeto que são importantes e que ao lado dele, limites, eles são importantes para a formação do ser humano. Basta a gente pensar um adulto, por exemplo. Um adulto, ele recebe nãos, né? Eu quero paquerar uma garota e recebi um não. Eu quero a entrevista de emprego e recebi um não. Essa sabedoria do adulto de lidar com frustrações, com dificuldades, ela é aprendida nos primeiros anos de vida, quando o cérebro ali está sendo formado. Então, a depender daquilo que eu recebo nos meus primeiros anos, eu vou criando uma personalidade. A ausência de estresse, ela é tão ruim quanto o estresse excessivo. Então, se de um lado eu tenho pais que batem, que são agressivos, que educam na base da violência, da Que nem ameaça, precisa disso, isso nem é muito adianta, né? ruim. Agora, de um outro lado, pais que deixam tudo, que não pode falar não, vamos deixar aí que o nosso chefe, que o nosso reizinho, o nosso bebê tenha todas as suas vontades saciadas, não é por aí. Então a gente fala de um estresse, e a ciência nos ensina, um estresse saudável. Essa criança que enfrenta desafios, ela é capaz, ao longo da vida, se tornando mais resiliente, de enfrentar os problemas e as exigências que a vida vai oferecer quando se tornarem adultos. Na verdade, é esse modelo de quando fala assim, não pode falar não, o ideal é a gente não usar gritos, não usar violência. Às vezes, quando a gente fala violência, Patrícia, o povo fala, não, eu não bato, não, é só uma palmadinha, é só com um chinelo. Gente, isso é Não violência. precisa Ou disso. não então eu po- grito, mas não bato, né? então assim, tem gente que fala assim, não, não costumo, não sou de bater, não, não sou de bater, né? Imagina, não pode ficar tranquila, não sou de bater, não, doutora, só quando precisa. Então, assim, essa educação ela foi aprendida ao longo dos anos, né? Que antes usava-se a força física, o autoritarismo para poder educar. Só que, na verdade, as pesquisas mostram que isso é negativo. Então, quando a gente fala assim, você não deve ficar usando o não, é esse não muito agressivo. Hoje o modelo é autoridade com afeto. Então, você vai educar a criança
de forma respeitosa, mas não posso confundir educar de forma respeitosa com deixar fazer o que quer, ou sempre estar de igual para igual. Ó, meu filho, o que que você acha? Né? Eu estou achando que você não devia de fazer isso. Aí, o que que você acha sobre isso? E aí eu vou então seguir o que você acha. Eu vou deixar você tomar sua decisão. Não, criança pode votar? Não Não, pode? não tem nem Criança a capacidade pode civil, né? dirigir? Não, claro que Por que não. que não? É. Porque o cérebro ainda não amadureceu para tomar as decisões. Criança não pode ficar sozinha em casa, porque se acontece um problema, ela não sabe tomar uma decisão. Então, da mesma forma, a gente tem que mostrar isso para o filho, e o pai e a mãe têm a missão de educar esse filho. Então, claro que eu oriento muito assim, Patrícia, em vez de você falar com o menino assim, não joga no chão, não mexe ali, para, porque também tem pais hoje que já não entendem a infância, não. Acha que o menino tem que ficar lá igual um robôzinho sentado, né? A É. escola, às vezes, tem escolas maravilhosas, mas tem escola que quer o menino, né, no formato padrão. Um excesso de informação, né, doutora? Isso. Para E aí, o criança? excesso, então, assim, aí quando o menino sai, quer ter curiosidade, os pais falam muito não. Você pode substituir, em vez de falar assim, não joga no chão, você pode substituir, vamos deixar isso aqui na mesa? É o mesmo não, eu estou colocando regra, entendeu? Eu não estou falando assim, não, você quer jogar no chão? Se você achar que está certo, pode jogar. Não, Ou não é então você isso. pode dar aquela situação assim, jogue na lixeira. Ao invés do não, você Isso, ensina Ótimo. onde? Jogue na lixeira. isso. Vamos jogar na lixeira, né? Isso, então você substitui o comando negativo por um positivo, porque o cérebro responde melhor quando você dá um comando positivo. Mas a criança precisa de aprender a lidar com a falta. Ela precisa de aprender a lidar com o tédio, porque na vida a gente tem tédio, a gente tem falta. E os meninos de hoje são treinados. Gente, ninguém espera nada. Por quê? Porque eles são nativos digitais. Tudo está na palma da mão, tudo é muito rápido. Touch, né? Já nasce com o dedinho. Exatamente. O bebê, eu acho engraçado, às vezes você tá almoçando, você repara assim nas outras mesas, às vezes tem uma criança de 1 ano, 2 anos, que nem deveria estar com uma Isso. tela, né? É. Ó, com o dedinho. Como é que sabe? E é interessante que essas crianças, quando elas estão com o dispositivo digital nas mãos, para os pais, são crianças que ficam quietas, né? Então, assim, os pais se distanciam dos filhos com essa atitude. Eu queria terminar essa reflexão nossa a respeito do afeto positivo do lado, dessa questão do não de outro, fazendo uma consideração que eu entendo que é importante. Crianças muito pequenas, elas são egocentristas, então é natural elas quererem tudo o tempo todo. Só que elas vão evoluir com o amadurecimento neurológico e esses nãos que a vida, os cuidadores próximos vão dando para elas, vão as ajudando a se tornarem adultas. De igual maneira, adolescentes que estão ali desenvolvendo pensamento lógico dedutivo, então nós vemos adolescentes lutando pelas suas causas, e aí eles lutam e alguns pais ficam conversando ali de iguais com os adolescentes. É claro que nós devemos deixar que eles se expressem, criem os seus raciocínios, porque daqui a pouco eles se tornarão adultos, mas eles ainda são crianças, eles não são adultos. Mas o que a gente vê, que aqui é a triste realidade, é que os pais, cada vez mais trabalhando, cada vez mais com os telefones e cada vez mais distante dos filhos, eles têm tempo menos de qualidade para estar com eles de maneira positiva, e eles acabam só muito ali corrigindo, marcando o que está errado, filho não faça isso, filho isso está errado, quanto que falta às vezes elogio, olhar nos olhos, ter um momento de qualidade, e às vezes de maneira inconsciente, pela falta desse tempo de qualidade, começa a se faltar também o não por um mecanismo de culpa. Olha, já que eu sou ausente no afeto, eu também não vou dizer muito não para essa criança não, e aí vira uma negligência A total. compensação. Exatamente. A famosa compensação, Então né, eu acho que a gente tem vivido muito isso, e o que aconteceu recentemente leva assim, a gente refletir de verdade, o que é que eu estou fazendo com meu filho, qual que é o tempo que eu tenho de fato do lado dele, porque se eu tenho mais laços com o coração, fica mais fácil fazer interdições também, que será mais acolhida de um lado e do outro. Memórias afetivas, né? Agora eu quero saber o seguinte, doutora Lil, depressão infantil. Como que uma mãe, um pai, um educador, muitas vezes, né, tem uma situação diagnosticada ali na sala de aula? Como que chega isso para a senhora? Quando que a professora pode falar, não, esse menino realmente precisa de ajuda? Essa pergunta ela é bem interessante, porque os critérios de depressão e o que se entende de depressão, eles foram definidos a partir de quadros depressivos em adultos. Então, na criança, a depressão ela pode se manifestar de forma diferente.
E muitas vezes passa então despercebido pelos professores, educadores e pelos pais e pela família. Então, a criança, o adolescente, às vezes que está irritado, desobediente, agressivo, pode ser sim que ele esteja deprimido. Porque a gente acha que o deprimido é que vai, ele não está deprimido, não. Ele não fica lá no quarto chorando, deitado, quietinho. Mas nem sempre a criança vai, então, ter sintoma de ficar quieto, se isolar. Claro que tem alguns que vão se isolar, que vão ficar mais quietos, que vão ter, a gente chama de sintomas internalizantes, tá? Que vão, então, ficar mais quietos, não vão querer conversar, vão chorar à toa. Pode ter manifestações também de dores, igual eu falei, dor de cabeça, dor de barriga, dor na Enjoo, perna, né? enjoo. Muitas crianças e adolescentes, e tem aqueles outros que vão ficar difíceis. Que menino difícil, que comportamento difícil. Só que aí ninguém olha. As pessoas banalizam e não buscam ajuda a tempo. Ninguém olha, ninguém cuida, esse menino vai piorando, até muitas vezes chegar num extremo. E esse extremo pode ser, por exemplo, um extremo, às vezes, que vai prejudicar o outro, ou que vai prejudicar a si mesmo. Então, o que a gente precisa é de acolher a tempo as crianças e adolescentes que estão em sofrimento psíquico e lembrar que essa geração passou por um período imenso de isolamento social por causa das restrições colocadas pela pandemia. Isso também dificultou muito, né? Houve realmente esse aumento no número de crianças com depressão, doutor A Fred? gente vê tanto os estudos como na prática clínica uma busca maior de pais em relação à preocupação com seus filhos por comportamentos externalizantes, então às vezes crianças que estão mais agressivas, que têm mais rompantes de birra, como aquelas que também ficam mais embotadas, que perdem o sabor das coisas, das amizades, de um hobby que se tinha. E o que a doutora Liubiana está aqui nos relatando, que é muito importante, é compreender que, acho que é importante falar isso, depressão, ansiedade não é frescura, a gente está falando de um sofrimento mental. É diferente de uma dificuldade que se passa no dia a dia do que uma criança que se manifesta sintomas em vários ambientes por um tempo maior do que 3 meses e que precisa de ajuda. E também entender que essa ajuda não é só através de medicamentos. Essa criança, de alguma maneira, com esses comportamentos, está convocando o seu ambiente mais próximo, papai e mamãe, olha para mim, cuida de mim. Tá clamando. Tá clamando por isso. A criança não vai chegar e vai falar assim, olha, o que aconteceu recentemente com a escola, papai e mamãe, sentem aqui comigo, que eu estou muito preocupado, eu quero bater um papo com vocês. Então isso se manifesta no corpo, com a dor, com sintoma, com rompante, com embotamento. Então papai e mamãe, a gente tem que olhar para aquilo que o corpo do meu filho está dizendo, para que o comportamento do meu filho tá apontando, porque a gente precisa agir o quanto antes, dando ajuda afetiva, comportamental e, em alguns casos, bioquímica, medicamentosa, se for o caso. Síndrome do pânico, ansiedade excessiva. Tenho ouvido muitos relatos também de crianças com síndrome do pânico. Doutora Leo, o que vem a ser a síndrome do pânico? A síndrome do pânico, ela acontece quando as crianças começam a apresentar como se fossem crises clínicas de taquicardia, sudorese, mal-estar, vertigem, sentir tonto, fala assim, estou passando mal. Muitas vezes em situações que você não espera isso, sem ter uma causa orgânica. Então, assim, a criança começa a desenvolver esses episódios, uma ansiedade, não quero, por exemplo, sair ou não quero enfrentar uma situação dessa. Ou quando eu estou aqui num lugar muito cheio, ou um lugar que tem uma polícia, eu fico com medo e começo a desencadear um mal-estar, ou diante de uma situação de prova, por exemplo. Só que ela vai ter sintomas, esses sintomas vão aumentando, e a gente não encontra uma causa clínica, porque, claro, a criança está passando mal, primeiro precisa, né, gente, fazer uma avaliação, ver se ela não tem por exemplo, uma alteração da glicose, que é o açúcar no sangue, uma alteração da pressão arterial mesmo, se ela não está tendo aí desmaios por causa de uma arritmia cardíaca ou de uma crise epilética, por exemplo, que é silenciosa. Então, se eu afastei tudo e essa criança tem esses sintomas, o que eu tenho atendido muito hoje no consultório, isso pode indicar ataques de pânico, e a depender da frequência desses ataques e da duração do tempo, isso pode então caracterizar a síndrome do pânico. Por outro lado, a gente tem que fazer o diagnóstico com transtorno de ansiedade generalizada,
onde essa criança também vai ter essa ansiedade e vai ficar perguntando: ah, nós vamos viajar amanhã? Como é que é? Que horas que a gente vai acordar? A festa é sábado? E aí, desde segunda-feira, essa criança está falando dessa festa e não consegue desligar, não consegue mudar o pensamento, e tem uma prova, essa criança fica falando da prova, sabe? Então, essa ansiedade, que é diferente também da ansiedade normal, porque Sabe o que todo você me mundo tem um fez pouco. lembrar? Eu tive em 5 anos 3 filhos, né, então era uma escadinha. E aí eu me lembro que quando ia viajar, a gente sempre viajava como hoje, de carro, né, eu costumava não dizer para os meus filhos, sabe. Antes. Não falava, não falava nada, porque senão eles ficavam naquela ansiedade: "Mãe, tá chegando, faltam quantas horas, quantas horas?". E aí um dia, eu lembro que nós saímos de madrugada, os meninos tudo de pijama, colocamos tudo de pijama no carro e tal, e aí na hora que eles acordaram mesmo assim, nós estávamos indo para São Paulo, paramos naquele Graal, aquele posto ali em Aham. Perdões, e ele: "Gente, que maneiro, nós estamos indo viajar". Eu falei: "Gente, os meninos, eles acabam aproveitando muito mais, vivenciando, aprendendo a viver o agora, o presente, do que tempo futuro, né". Porque quando você faz aquela promessa, se der errado e alguma coisa acontece de não ir, a criança sofre É. exageradamente com aquela situação, não é, doutor? Olha, eu achei interessantíssimo o seu exemplo e eu queria aqui destacar. A gente sente ansiedade por algo bom que pode vir, mas a gente também sente ansiedade de algo incerto ou negativo que pode ou não estar por vir. E aí entra o monitoramento, por exemplo, do uso da internet e das redes. Porque se eu tenho crianças que ainda no estado neurológico não têm o seu cérebro amadurecido, para diferenciar o que é real e do que é virtual. E a criança está lá sendo exposta a jogos violentos, a conteúdos inadequados. E ela entra ali no estado de vigília, no estado ansioso de um mal que pode ou não vir. Num game, por exemplo, tem alguém correndo atrás dela para matar e o cérebro dela vai se acostumando a ficar em vigília e ansioso. Essa criança sai diante da tela, vai para o dia a dia e fica com medo de aparecer um ladrão, de um mal acontecer, de acontecer algo muito grande na escola. Então a criança acaba potencializando, porque ela ainda não tem uma capacidade lógica dedutiva de analisar a realidade diante daquilo que ela fez. E além de não ter essa capacidade, pais que não têm conversas significativas, que não ajudam as coisas a sentarem, a poeira a baixar e essa criança aí com um pouco mais de tranquilidade, segurança para o seu dia a dia. Então nós temos visto muito, Patrícia, crianças no consultório com essa ansiedade generalizada com coisas muito pequenas, de dar uma volta num quarteirão. Então a gente tem que monitorar o acesso das crianças, aquilo que elas acessam, que elas assistem, que elas consomem nas redes, mas ao mesmo tempo a gente tem que fortalecê-las, porque ainda são seres em formação, cérebros em formação. Como trabalhar essa educação digital? Qual idade até qual idade pode fazer o uso? Por quanto tempo? O que vocês têm para dizer para os pais e professores? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que de 0 a 2 anos é zero de tela, zero. Então não tem, Tela nenhuma. zero, não tem galinha pintadinha, não tem Peppa, não tem nada até 2 anos, não tem celular, tá? Então tela, o que a gente fala, é televisão, tablet, celular, videogame. Até 2 anos a criança não deve ser exposta. De 2 a 5, 1 hora por dia. Não é 1 hora de cada, é somando todos os dispositivos 1 hora. E acima dessa idade, 2 horas por dia. E também observar os períodos. Então, eu não posso fazer esse uso antes de dormir. Eu vejo muitos pais assim: eu busco na escola de tardinha, de noite, chega, fica assistindo televisão até dormir. Então, de noite, 2 horas antes de dormir, não pode tela, tá? Nos horários das refeições, não é indicado tela. Ah, excelente isso aí. Gente, que a gente vê de criança com tela, assistindo, não sabe nem o que está comendo, né? Não vê a comida, não vê a quantidade. Isso realmente é ruim, doutora? Isso é ruim e está relacionado, inclusive, com a obesidade. Porque a criança vai comendo, se alimentando de forma mecânica e ela não consegue nem perceber isso, o sabor, a saciedade, a necessidade de mastigar, a coordenação da deglutição com a mastigação. Então, não desenvolve essa capacidade de saciedade, essa criança vai comendo muitas vezes até mais. Na hora que ela vê, tipo assim, nossa, eu já nem queria comer mais e estou aqui abrindo a boca, né, para alguém colocar para mim, ou eu estou aqui comendo para poder, né, ficar livre dessa comida, tá? Então,
Os pais muitas vezes fazem isso, né, Patrícia? Chega em Fazem. casa, pá, liga a televisão na hora do almoço, Às vezes tem na né? cozinha, né? O povo gosta de Televisão pôr na televisão cozinha. tudo quanto é lugar. Acho que é bom, É. né? Ter no quarto, na Não, cozinha. no quarto eu nunca tive. Eu acho por isso que eu tive muito filho, viu, doutora? Pois é. Nunca tive Você não televisão tem no muito filho, não, que eu quarto. também tenho Você 3. também tem, aí, ó, nosso tri ternura. Eu acho que, na verdade, vale aqui a reflexão que nós precisamos nos conectar melhor no aqui e agora, seja na alimentação, seja no tempo que a gente está ao lado dos filhos. E as telas, elas têm nos distraído desses momentos de conexão profunda, seja com o alimento, seja com as pessoas. Antigamente se celebrava mais, esperava-se o pai chegar, né? É claro que num tradicionalismo da época, mas os filhos sentados à mesa, conversando, e a gente Ouvia como é que foi o e dia, né? sentir o cheirinho das coisas, a fumacinha no prato, a textura dos alimentos. Então, assim, se celebrava as coisas com mais profundidade, com mais conexão. Hoje as crianças comem mal, comem diante das telas, mas os pais também fazem isso, né? Então, come-se tudo rapidinho e já vai trabalhar. Então, essa questão da conexão e o quanto que a gente sabe que o comportamento de comer bem é algo que é aprendido pelo exemplo, pelo treinamento. A criança precisa, desde pequenininha, aprender a sentir o cheiro, observar, mastigar, deglutir, e impactos nisso nos primeiros anos de vida vão levar a impactos alimentares, dificuldades alimentares, seletividade, obesidade, anorexia. Então isso é algo que é muito importante. Mais uma vez, eu volto a dizer, é o quanto que isso aqui faz mal quando não monitorado. A gente não está falando aqui de endemonizando as telas, a gente sabe Tem que as as telas. coisas A boas. gente sabe que mudou a maneira com que a gente se comporta e relaciona com as pessoas. É interessantíssimo que uma criança aprenda um novo idioma, aprenda cores, que um jovem assista séries ou veja um conteúdo. O que a gente está aqui criticando é o uso excessivo, é o conteúdo inadequado e é o abandono afetivo, né? Você não deixa o seu filho, como a doutora Liliana fala aqui no centro de Belo Horizonte, sozinho, mas eu deixo ele lá nas telas o dia inteiro, E às vezes está em outro país. exatamente, sabe lá com quem, falando do quê, planejando o quê. Então o que a gente é contra, além, né, das recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, é esse abandono afetivo que ficam em nome de uma conexão, todos nós desconectados. Excelente. Isso é Gente, ruim. e me conta outra coisa, para os adolescentes, quanto tempo que é o ideal? Porque nós falamos para criança, né? Aí você explicou muito bem, até 2 anos, 0 de tela, até 5 anos, né? 1 hora por dia, aí acima 2 horas. Mas e o adolescente? Porque o adolescente, a sensação que eu tenho é que eles acordam e já querem ficar com o celular do lado. Quanto tempo? Eu queria só falar uma coisa antes de mais nada, esse Ah. primeiro comportamento, logo pela manhã, que a criança tem a necessidade de estar ao lado do telefone, se assemelha ao vício de um café, de um cigarro, porque o cérebro, a parte relacionada ao sistema de prazer e recompensa, o sistema límbico já está pedindo aquilo que lhe falta, então você fica em abstinência mesmo. Então, se isso acontece com frequência, já é um sinal de que as coisas não vão bem. É interessante entender que adolescentes, eles têm a necessidade de estudarem, de redes sociais, mas um parâmetro que é importante da gente perceber é assim, o prazer do meu filho em atividades preferidas, em hobbies, eles envolvem apenas atividades virtuais? Virtuais? E isso é um ponto importante para a gente sempre estar analisando. E você, doutora Lil, como neurologista? É. Como neurologista e como mãe, né? Então, assim, adolescente, na verdade, ele, claro que você já vai ter que liberar um pouco mais o uso das telas. E é aquele, igual você libera para ele ir lá no shopping, né? Começa a ir sozinho, Uma começa a sair responsabilidade sozinho. vigiada. Isso. Então a gente começa a treiná-lo para ele depois conseguir se policiar e desenvolver essa autorresponsabilidade, esse automonitoramento. O que é recomendado é que ele faça uso de 3 horas de tela, tirando, claro, se ele precisar de ficar fazendo, porque muitas vezes tem que fazer um trabalho, eles têm que fazer né, dever de um dever de casa que casa. está usando a tela. Então, o que a gente recomenda é que, fora esse período que ele está na tela, que também, claro, faz mal, porque vai diminuir a melatonina, vai atrapalhar no sono. Então, as escolas também não deviam fazer tantas coisas nas telas, porque tem um prejuízo
ele possa usar 3 horas. E ele esquece. O cérebro do adolescente é muito diferente, né, Patrícia? A gente já É. foi adolescente, a gente sabe. Então, você tá lá na festa, eu É. combinei que eu ia embora. Não, eu vou embora cedo hoje. Na hora que você vê, fala, meu Deus, já tô aqui na festa, já passou da hora. E não quer ir Meu, embora, não. É. não quer ir Mas nesse embora. ponto o celular ajuda Aí tanto os pais, ajuda, né? Porque a gente põe o é. localizador, vê aonde que tá Isso. direitinho, e aí liga rapidinho. Porque Isso, antigamente celular. não tinha o celular, né, pra localizar a E gente. aí dá para ligar para o filho, né, falar: "Tô aqui Dá. fora". Então, assim, o celular é uma coisa boa. Ele conecta as pessoas, ele possibilita você ter conhecimentos que você não teria, né, se você não tivesse acesso à internet. Essa questão de buscar, interesses, que às vezes esse adolescente tem um interesse que ali no meio dele, as pessoas não têm o mesmo interesse, então ele vai encontrar, por exemplo, eu quero me interessar por uma pintura, os gêmeos, está tendo até a exposição dos gêmeos, então ele vai encontrar ali outras pessoas que têm também esse mesmo hobby, esse Visitas mesmo virtuais aos museus, né, então gente? isso é muito Impressionante. legal. Agora assim, tem forma da gente acompanhar isso. Tem lá o número de horas que você usa no telefone. Então você fala com seu filho assim: "Você está usando muito?". "Não, não tô não". "Então vamos ver, vem cá. Deixa eu pegar aqui o número de horas". Aí você vai ver lá 8 horas, né. "Que horas que você está usando? Você está acordando? Vamos deixar esse celular na sala? Celular não devia ser Lá em casa eu fiz despertador. esse combinado, Vamos gente. deixar na sala, vamos guardar o celular na hora da refeição? Vamos guardar o celular 9 horas da noite, todo mundo em casa vai guardar o celular 9 horas da noite, Uma dica entendeu?". que você está falando que é ótima, que eu fiz isso, porque eu li uma matéria falando que dormir com o celular ao É lado é péssimo. péssimo, né? Isso. Por conta do que é que acontece? As ondas? Isso, tem várias pesquisas que estão investigando essa questão das ondas, né, Hum. dessa questão da radiação, isso ainda é muito incerto, mas pode ser que seja ruim, e ao mesmo tempo você fica ali ligado, né, assim, eles falam que você deveria de evitar eletrônicos no quarto para você Próximo, né? para você ter um sono Relaxar. mais Pois tranquilo. então, eu não sabia direito o que que era, mas eu falei, faz mal ficar perto, né? E aí eu pedi para instalar uma tomada com 4 adaptadores para os celulares. Então, assim, deu 9h30, 10 horas, os celulares, todos os 4, lá em casa nós somos 5 pessoas, mas a minha menina ainda não tem celular. A de 10 anos não tem celular. Parabéns, uhul! Tem o tablet para estudar, mas ainda não tem o Parabéns, celular. que a idade é 13 Pois anos, né, o é, ideal eu seria dou depois com dos 12. 13. Eu Você dei com antecipou um 12, pouquinho. antecipei um pouquinho. Mas aí eles pegam e ligam, assim. Ela até É. usa o celular quando pede, mas é o meu, né? Ou do meu Agora é marido. interessante perceber que essas interdições, elas partem dos adultos, dos É. pais. Os pais que são os adultos no final da história. Eu queria deixar 3 pontos que são importantes para a gente refletir, papais e mamães. Número 1, tá tudo bem de vez em quando interditar. Tá tudo bem, às vezes Faz a parte? gente morre de medo de dizer não para um adolescente. E de vez em quando, lembre-se que ele ainda não está com o cérebro desenvolvido, faz parte a gente fazer essas interdições. De um outro lado, esse monitoramento saudável, olhar o número de horas, quais são as conversas, né, quais são os conteúdos que ele acessa, então pode ir lá no histórico sim, pode ir na conversa sim do WhatsApp, e Excelente, isso é Fred. importante que aconteça, e vai achar, me dá a sua senha aí, vamos dar uma olhadinha, isso é importante. Eles ainda não são adultos. E por último, de um lado, interditar, de outro, monitorar, mas vamos fazer um uso conjunto de maneira saudável? Então vamos curtir uma coisa que todo mundo, tipo, a gente brinca na nossa casa, a gente fala o nome de uma palavra e cada um procura uma imagem interessante, a gente vê filmes juntos, a gente curte lá o Instagram. Recentemente os meninos têm ajudado a gente no Instagram da própria clínica, então a gente vai ensinando marketing digital e empreendedorismo para eles. Nossa filha às vezes faz slides incríveis para apresentar, quer aprender a mexer lá num programa e outro de edição. Cada um com um dom, né? Então, se a gente tenta, de um lado, coisas positivas, do outro, monitorar, e de outro, interdições, é o que todo adolescente precisa, não só para a educação digital, mas para qualquer área Pra da vida, vida. né? Perfeito, perfeito essa interdição toda. Eu tô muito abalada ainda com uma fala do doutor Frederico a respeito dos sentidos. Eu tô pensando aqui até agora, porque ele falou assim, antigamente a gente pegava mais os alimentos, cheirava, né? A gente trabalhava os sentidos bem melhor. Hoje as crianças têm dificuldade até para ouvir, né, gente? Elas já escutam com uma resposta pronta. Até que ponto também a gente pode trabalhar com as nossas crianças isso, doutora Lil? Trabalhar o sentido melhor. Essa questão dos sentidos, ela
está relacionada a tudo no nosso corpo. A gente fala que tem essa questão da integração sensorial. No cérebro tem as áreas de integração sensorial e isso vai nos ajudar em várias funções na vida. Então a gente não vai se aprofundar aqui hoje, mas assim, entender que isso é importante. E a gente está entrando num automático tão grande que a gente não está parando para perceber. A gente toma um banho rápido. Quem de vocês toma um banho, sentindo a água caindo, sentindo o cheiro do sabonete, depois pegando a toalha e sentindo a textura da toalha O no cheirinho corpo? da toalha também. Ai, que delícia. Então, quando a gente estava falando, por exemplo, de ansiedade, quando a gente está falando de erro alimentar, tudo isso parte também dessa dificuldade que temos hoje em vivenciar, em contemplar cada momento que a gente está ali passando. Então, se a gente mostra para os filhos, olha, o filho está lá pedindo outra coisa, igual você estava falando negócio da viagem. Tem hora que eu não vou falar, mas tem hora que eu vou falar e eu vou ajudá-lo a ele se inibir, ele se controlar e viver o agora. Porque você leva seu filho numa festa, ele tá assim, que horas que a gente vai embora? Depois que eu for embora, eu posso jogar videogame, eu posso levar meu amiguinho para casa? Gente, aqui ó, você tá na festa ainda, que você queria tanto vir. Aproveite a festa, contemple a festa. Você já viu que delícia ali, o brigadeiro? Sabe? Então, assim, a gente Preparar também para a festa, né? É tão interessante preparar você para falar a com seu filho assim: festa. olha, nós vamos para uma festa, lá tem tal local que eu gostaria que vocês não fossem, às vezes é um sítio, um lugar aberto. Então é bom a gente preparar também antes de chegar, não é, doutora? Preparar, fazer combinados. Quando a gente faz festas lá em casa, até para Hã. vários adolescentes. É. E assim, é super legal, vou lá, eu me divirto no meio deles, mas tem as regras que eu já mando antes, entendeu? No grupinho de WhatsApp, para eles saberem que não pode, né? Ficar subindo 10 andares na escada lá do vizinho do 15º andar. Tá proibido isso, entendeu? Então, a gente fazer combinados prévios, que aí na hora fica mais fácil, né? Igual o Fred falou, combinar com o adolescente, não é pegar e falar assim, vem cá, me dá seu telefone que eu vou olhar. Mas falar assim, olha, meu filho, você está aprendendo, eu estou aqui para te ensinar, eu sou seu parceiro, entendeu? Então, mostrar essa parceria e valorizar, porque a criança ou adolescente, eles sabem muito mais que a gente imagina. Né? Então, a gente dividir com eles conhecimento, mostrar que a gente está fazendo isso porque a gente ama, porque é nossa missão de pai e mãe. A minha missão como mãe, quem acredita em Deus, a minha missão que Deus me deu como mãe, que eu acredito, ou a missão que eu tenho de forma biológica de ser mãe, me exige um papel que eu vou ter que colocar limites, que eu vou ter que mostrar o certo e errado, que eu vou ter que dar a mão, eu não posso abandonar meu filho, eu não posso largar ele ali, não é para ele resolver os seus problemas. E o que está acontecendo hoje é parte de negligência afetiva também, dessa conexão do afeto, de estar junto, de ser parceiros, e da gente assumir a maternidade e a paternidade com excelência, com amor, com ciência, porque a neurociência também pode ajudar muito. Que bacana, gente. Decida ser mãe, decida ser pai, faça com a missão necessária. Educar filho, eu tenho muito assim, aquela coisa que fala, a gente educa filho para o mundo. Eu discordo. A gente educa filho para Deus, para ser seres humanos melhores. Nós temos por obrigação transformar aquele ser humano muito melhor do que nós somos. É o nosso legado para o mundo. Tá uma delícia esse bate-papo informativo, gente, mas eu vou ter que despedir de vocês. Mas antes, eu quero o doutor Frederico falando da clínica Bora Brincar. O povo tá brincando pouco, né? Tem estudos que demonstram que na população geral perdeu-se, em média, 3 horas de brincadeira. Então a gente tem, no mundo inteiro, crianças brincando, em média, 3 horas a menos. Isso nos leva, então, que papais, mamães, professores, seja lá qual cuidador que seja, que eles possam estar ao lado dessas crianças, desses adolescentes, promovendo exemplos de um lado, experiências concretas, humanas. Nada substitui o contato de um ser humano ao lado do outro. Nenhuma tecnologia, TV, celular e tablet, vai dar uma experiência humana com a natureza. A nossa clínica pretende fazer isso, dar experiências aos pais para que eles possam, utilizando o seu melhor amor, o seu melhor afeto e as suas máximas oportunidades, promoverem desenvolvimento dos seus filhos, sejam eles crianças típicas ou crianças atípicas que tenham algum transtorno. Então a nossa mensagem é essa: brinquem mais com seus filhos, promovam experiências concretas, conversas significativas, porque nada substitui o amor de pai e mãe
essas experiências reais. Bora brincar. Onde que pode te encontrar o pai, a mãe, o professor? Quem está precisando de ajuda? Quem está identificando que o filho precisa dessa ajuda? A gente tem o nosso Instagram, Instituto Bora Brincar, convido você a nos seguir. A gente também está lá na Carandaí, 288 funcionários, 4º andar, de portas abertas e coração, para refletir essa maneira nova e os desafios em educar os filhos. Instituto Bora Brincar. E a doutora Lil? Onde encontrar a querida doutora Lil? Doutora Lil, por extenso, Doutora Lil no Instagram. A gente tem um canal no YouTube que chama Bora Brincar, onde a gente fala muito de neurociência, de crianças superdotadas, de autismo, de uso de telas, então é muito legal. A gente atende na clínica não só também crianças que têm atrasos e dificuldades, mas também atendemos crianças que têm um desempenho superior, por exemplo, para a gente avaliar se tem altas habilidades de superdotação. Atendemos crianças que a família só quer orientações, como que eu vou ajudar meu filho a se desenvolver melhor, de forma plena. Então a gente tem aí, né, uma série de profissionais, a gente conta com uma equipe interdisciplinar para dar esse suporte, tá? Isso é muito legal, porque senão a pessoa fica achando que é só a criança que está com algum problema que precisa de ir lá fazer uma consulta. Você pode consultar também para mostrar qual que é o melhor caminho para você que está aí. Ah, tá tudo bem, tudo, mas você quer ter aí um conhecimento a mais de como educar seu filho. Ô Patrícia, você estava falando antes aqui da questão do gourmet, né? É. De uma oficina gourmet, uma oficina A de culinária. confraria da Mari, um beijo pra ela. Então eu falo assim, a gente estuda para tudo, a gente estuda para tirar carteira, a gente estuda para entrar na faculdade, a gente estuda, faz um curso na confraria. Pra poder fazer gastronomia, né? Pra comer. Isso, para comer melhor. Por que a gente não estuda para ser pai e mãe, sendo que hoje tem tanta coisa importante, sabe? Então o mundo está mudando, ao lado disso a tecnologia vem trazendo pra gente também novas informações. Então eu peço aqui para todos, tem um TEDx que eu fiz que é maravilhoso, a neurociência para pais, para famílias, aplicada no dia a dia, pode aumentar o sucesso do seu filho. Então convido aí, tá aí no Google, de livre acesso no YouTube. E vamos juntos nessa missão. Parabéns, viu, Patrícia, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelas gente. causas nobres e transformar o mundo em algo melhor para todos nós. Em algo mais leve. Isso mesmo. Leve, eleve, releve. Eu que agradeço imensamente a presença da doutora Lilbiana Arantes. Muito obrigada, volte sempre. E do doutor Frederico Veloso. Volte sempre, viu, meu Muito querido? obrigado. Gente, que aula, né? Gostaram do conteúdo? Então, gente, compartilhem, tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradeço, gratidão e alegria. Até mais.